Vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o nosso Pai, com o nosso amado Mestre Jesus, com os amigos espirituais que tutelam a nossa casa, com nossos amigos, espíritos protetores que nos auxiliam nessa jornada, a fim de que hoje possamos ter um bom entendimento do Evangelho, desse livro que Chico trouxe por Emmanuel, podendo nos auxiliar para que possamos nos tornar espíritos melhores, espíritos mais amorosos, e que possamos seguir o caminho que nos leva ao Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e em todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje é o capítulo 5, Fé e Obras. Para iniciar, eu vou trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19. A fé transporta montanhas, e falar da instrução dos Espíritos, que é titulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que foi escrita pelo Espírito José, que é um espírito protetor, escrito em Bordeaux em 1862. Ele inicia com um trecho que eu achei de grande importância para esse estudo, porque ele fala que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Então, acho que ele já falou tudo que o Emmanuel quis aqui dizer, em fé e obras. Porque a fé, ela é diferente da crença. A fé, ela é baseada na razão e a crença na emoção. Mas a fé, para ela ser realmente relevante, ela tem que ser operosa, ela tem que ser ativa. Não adianta eu ficar ali reclusa, orando e não fazer, e não me relacionar. Então isso é um ponto que muitos espíritas estão trazendo até na atualidade, porque muitos achavam que se a gente se retirasse e ficasse ali orando, meditando, que a gente estava fazendo bem. Mas a gente não está fazendo mal, mas a gente deixa de fazer o bem muitas vezes. Porque eu, como espírito, só vou evoluir me relacionando. E para eu me relacionar, eu necessito do outro. E como que eu evoluo? Eu tenho que ter a fé, porque a fé me auxilia, me liga com o Pai, me dá força, me dá um amparo, mas eu preciso agir, eu preciso seguir o caminho de Jesus. Como que eu faço? Me relacionando com o outro, assim como Jesus fez. A todo momento, Jesus tinha ali uma ligação com espíritos que se aproximavam dele, necessitados, cada um em uma necessidade física, mental, espiritual, mas ele sempre estava pronto para auxiliar. Então a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Então, a esperança é importante nesse quesito de eu esperar algo, mas não esperar de braços cruzados. Mais uma vez, agindo. Esperar, mas fazer algo. Não é a fé que nos dá o amor, pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e por conseguinte, que amor. A fé, divina inspiração de Deus,
desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável. Pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? E daí é muito importante, quando a gente tem a fé, nós agirmos, nós auxiliarmos, servirmos ao Pai, porque senão essa fé fica fraca. E a fé só vai se tornar forte se eu tiver uma base sólida. E com essa base sólida vem a caridade. Kardec já falava, fora da caridade não há salvação. Então, é quando eu ali tenho uma atuação. Eu faço algo, eu não fico esperando. Eu não fico apenas ali estudando. Não adianta eu, Carla, saber de cor os versículos e não fazer o bem. Não servir. Que era o que a gente estava falando lá dentro. A gente estava comentando que nós temos pequenas oportunidades durante a nossa existência. Durante qualquer dia a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Mas a gente, muitas vezes, perde pelo comodismo, pela preguiça, pela ociosidade, porque eu prefiro fazer para fulano, mas não para ciclano. Então, que a gente saiba aproveitar essas oportunidades e agir. Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Se a gente for parar para pensar, Jesus, só da presença dele, ele já conseguia tocar os outros espíritos, porque a fé dele era inabalável. Se a gente for trazer um pouquinho mais para próximo da gente, Chico. O Chico era um espírito que, numa conversa fraterna, ele já conseguia acalmar o coração, muitas vezes curava, auxiliava aquele irmão. Ele não precisava dos versículos. A conversa fraterna dele já resolvia. Tem até um caso, eu já até falei uma vez aqui, que teve uma pessoa que foi atrás dele, que ele estava tendo muito problema na família dele, problema de relacionamento com a mulher, e ele pergunta para o Chico, ele fala: Chico, como que eu faço para melhorar ali o relacionamento na minha casa, meus problemas com a minha família? E o Chico fala para ele: começa a ir no presídio. E ele não entendeu, mas ele foi. Daí um mês ele voltou, contou para o Chico que não sabia por que ele tinha seguido o que ele falou, mas que a casa dele tinha se transformado num ambiente extremamente acolhedor, tinham cessado as brigas. E o Chico explicou para ele falou: a partir do momento que você começou a agir no presídio, aqueles irmãos que estão ali, os presidiários, eles têm mãe, eles têm espíritos protetores, tem a mãe que já desencarnou, a avó que desencarnou, e quando você foi auxiliá-los, esses espíritos que tutelavam também esses presidiários começam a te auxiliar. Então, esses espíritos que auxiliavam esses presos começam a auxiliar essa pessoa em gratidão do que ele fazia no presídio. Então, isso é muito importante para que a gente entenda que não é só a fé, mas a ação.
É muito importante que a gente saia dessa comodidade e busque fazer pelo outro, auxiliar. Às vezes simplesmente ouvir. Às vezes é uma coisa tão insignificante que a gente nem percebe. Porque muitas vezes a gente, como Pedro, acha que são coisas grandes. Tem uma história do Pedro no Boa Nova, que o Pedro vai lá e pede para Jesus que ele quer trabalhar. E aí Jesus fala, amanhã. E aí chega no outro dia, vai um lá, bate na porta e o Pedro escorraça. Passa o outro lá, Pedro escorraça de novo. Passa o outro, pela terceira vez, Pedro escorraça. Porque um era ladrão, o outro era uma mulher que ele não achava que era direita, o outro era bêbado. Então assim, o Pedro julgou os três. E aí Jesus fala para ele, a hora que ele questiona, ele fala assim, pô Jesus, mas o senhor não me mandou ninguém para eu ajudar? Ele fala assim, não, mas como não? Te mandei 3. Eu mandei 3 para você, Pedro. Aí o Pedro cai em si. E ele fala, Pedro, quem mais necessita não são os sãos, são os que estão doentes de alma, de espírito. Então, isso é importante a gente estudar, a gente ler parábola para saber. Mas não adianta eu, Carla, e eu falo por mim porque eu tenho muita dificuldade. É muito difícil a gente colocar em prática o Evangelho, a gente realmente não ficar só na fé e partir para obras, principalmente debaixo do nosso teto. É o lugar mais difícil. Então é isso que ele fala. Que produz a indiferença e o frio. E Jesus, pelo contrário, Jesus acalentava, fazia todos se sentirem quentinhos. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Pregai pelo vosso otimismo. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Então, mais uma vez ele fala que a fé tem que ser racional. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Segui os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. E entrando aqui no estudo, eu até falei para a Rose que eu gosto muito desse livro, eu falei isso para ela hoje, que a gente está estudando Palavras da Vida Eterna, porque até o preguiçoso, ele lê a lição, porque as lições são tão curtinhas e elas dão um nó ali, que ele explica direitinho. Então, olha o que ele fala, fé e obras. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Então, só pessoas que ficam reverenciando. E nós conhecemos muitas dessas pessoas, que têm o versículo decorado, mas na hora de servir, se retira. E essas pessoas, a maioria tem problema de relacionamento. Porque a pessoa que não tem, ela tem mais uma agilidade para servir, para auxiliar, para escutar.
para achar uma solução, para levar um bolo para o vizinho. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo. Então imagina aqueles campos que começa a erva daninha ali a subir, abandonado, sem produzir. Enxadas ao abandono. Aquelas ferramentas que começam até a ferrugem a corroer. Ferramentas sem utilidade. Lareiras em cinza. Por quê? Porque nós deixamos o fogo apagar. Nós esquecemos de agir e de servir. Aqui a gente entende que o Emmanuel vem mostrar para a gente várias ações que estão esperando o nosso agir, que estão necessitando de uma ação eficaz, não só de que você continue ali como o pacífico, como um agente que não tem ação. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Então, acho que aqui já falou tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado, mais a gente tem que fazer. O Francisco de Assis, ele falava, ide pregai. Pregai o evangelho, mas se necessário sem palavras. Agindo. Exatamente. E Jesus fazia isso. Porque Jesus, ele usava as parábolas para contar de uma forma que todo mundo conseguisse ali se encaixar naquilo. Mas ele a todo momento ele tinha as suas ações pertinentes ao que ele falava, que nem quando ele fala, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não achava um jeitinho para burlar aquilo. E ele sempre agia. E a gente precisa entender que quando a gente fala da caridade é benevolência, é indulgência, é perdão, e sempre tem a figura da terceira pessoa. Por isso que eu torno a falar, não adianta eu ser o ermitão, porque eu preciso do outro para fazer o bem, para ser indulgente, para perdoar. Então, eu posso até construir, Carla, o meu estudo sozinho em casa, mas eu não vou estar vivenciando e nem evoluindo se eu não sair de casa, se eu não me relacionar, se eu não procurar fazer o bem. Não adianta eu montar o estudo, saber de cor, saber o versículo e não fazer. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então, sempre fazer pelo outro, fazer o que gostaríamos que fizesse para nós, ao outro. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Então aí aqui ele fala prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos. Jesus se retirava, ele orava, mas ele voltava, auxiliava o outro, conversava com Pedro, ajudava a sogra do Pedro. Ele a todo momento
ele agia. Por amar infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, Jesus com certeza é o nosso maior exemplo, porque ele mostrou até no trabalho, sendo um carpinteiro, ele quis mostrar que tinha que trabalhar também. Ele foi um obreiro do bem, ele foi um semeador. A todo momento ele fazia o bem. E eu acredito que seja muito importante para a gente, para o nosso estudo, a gente se perguntar mesmo: quanto e como eu tenho agido com o meu tempo? O que eu tenho feito dele? Porque muitas vezes a gente, quando vê, o tempo passou. A gente se perde no Instagram, se perde no Facebook, se perde na novela, se perde na conversa maledicente, mas a gente esquece que a gente pode usar esse tempo para visitar um tio que não está bem, para conversar com um amigo, para ir numa casa de repouso e auxiliar, para tratar um doente com mais carinho e não como mais um. E aí eu vou lembrar aqui até do André Luiz, porque o André Luiz era médico e ele tinha uma secretária que mexia na agenda dele. E ela toda semana encaixava um menos favorecido. E ele queria ir embora mais cedo para casa. E tinha uma senhora que ele sempre indicava, a secretária sempre encaixava o marido dela. E essa senhora foi muito grata pela vida toda, pelos atendimentos que ela achava que ele fazia com muito prazer. E na verdade ele fazia bufando, literalmente. No último horário, reclamando porque ele não ia sair mais cedo. E quando ele desencarna, ele descobre que ele vai num setor lá no plano espiritual e quer saber quem que rezava para ele, quem orava por ele, porque ele ouvia quando ele estava no umbral. E aí ele descobre que só tinham 2 pessoas, e na hora ele fica até magoado, né? Porque ele falou: poxa, 2 pessoas de todo mundo aquilo que eu conhecia, né? E aí ele descobre que é a mãe dele e essa senhora. Então, olha como que é importante a gente fazer a caridade. Olha que ele fazia bem meia boca. E aí eu sempre lembro daquela lição da dona Nerci, que falava do meio bem, porque muitas vezes a gente faz o bem, mas a gente faz naquela obrigação assim, né, Cacilda? Eu vou fazer para não ficar com peso na consciência. Eu vou fazer porque eu tenho mesmo, mas não faz com a devoção, com o amor, com o sentimento. E a gente só evolui assim, com o amor. E aí eu lembrei de outro livro também, que toda vez eu falo, que eu acho que todo mundo tinha que ler, que eu Voltei, né, Rose? Voltei. Porque eu Voltei conta a história do irmão Jacó, e ele foi um espírito que fez muito. Para vocês terem ideia, ele foi recebido por Bezerra de Menezes. E quando ele é recebido por Bezerra de Menezes, ele começa a ver o que ele tinha feito, ele começa a perceber que ele construiu muitas coisas, mas que ele não tinha construção interna, não tinha construções, não tinha luz. Ele ficou assustado porque ele via os outros espíritos que tinham uma luz, assim, uma envergadura tão grande, né, Rosa? E ele via que a luz dele era fraquinha, e aí ele começou a perceber que muito que ele fez foi pelo dever, pela obrigação. Então, sem o amor, né? Sem o amor.
sem o sentimento. E nós, muitas vezes, a gente faz assim. Que nem o André Luiz atendia lá a senhorinha com o marido, faz, tá aqui mesmo, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou atender, né? Já colocou na minha agenda. Então, muitas vezes a gente faz isso. Às vezes com a mãe, com o pai, com o irmão, com o vizinho. E às vezes esse que a gente está fazendo um trisquinho. E daí a importância de que às vezes a gente não dá para aquele trisquinho que a gente está fazendo. Olha quem que era o espírito que rezava por ele. Ele fazia as coisas contrariadas. Então imagine se ele tivesse feito ali com amor. Quantos espíritos ele não tinha angariado ali para rezarem por ele. Então isso é algo de extrema importância para a gente, porque a gente no nosso dia a dia, a gente se perde em muitas questões mesmo. A gente passa batido, a gente deixa de sentir. Esses dias eu estava conversando com a Célia lá da Terra de Ismael, e ela falou algo que eu achei muito importante. Muitas vezes a gente numa conversa, a gente começa a abreviar e a gente deixa nesse momento de colocar ali na conversa, seja um WhatsApp que a gente manda, a gente para de colocar o nosso sentimento quando a gente está abreviando. E a gente não tem noção da importância disso. Então, que a gente viva realmente cada momento que a gente está passando. Porque muitas vezes a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo sou mestre em fazer isso. Aí tem hora que eu falo, nossa, eu não dei atenção para a pessoa. Então, a gente precisa mesmo aproveitar cada oportunidade, porque a gente esquece que a oportunidade às vezes está debaixo do nosso teto. Na grande maioria das vezes. Né? Às vezes a oportunidade está no centro, um amigo que está do lado, às vezes alguém que a gente vê no dia que não está bem. Não custa às vezes a gente dar uma palavra de carinho, um olhar. E é só esse que é o caminho. O caminho é a caridade, é o amor ao outro. No livro da Esperança, eu achei interessante, porque na hora que eu comecei a ler a lição, que ele fala da ferramenta, tem na exaltação do trabalho, ele dá exemplos também, falando que a casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto, em seguida passa a condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. Então aqui o Emmanuel usa também exemplos para objetos, para a gente entender que até o objeto ele tem a serventia, e se fica parado ele também leva à estagnação. Imagina a fé, né? E a gente, quantas vezes que a gente é apegado e não ajuda, não auxilia, não passa aquilo adiante para outro que necessita. Então ele fala do campo, ele fala do poço de água, que se não tem ali a retirada da água, a limpeza começa a ficar cheio de lodo, de verme. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e com o decurso do tempo incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. Fala da roupa que vem a traça, do alimento que entra o caruchão, os bichinhos. E ele fala assim, onde estiveres, até a Rose gostou desse trecho, porque eu sempre pergunto para o meu universitário. Ah, tá. Uhum. Ela falou assim, onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento, incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação,
ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Por quê? Porque quando eu trabalho, eu paro de ficar ali preso em mim, começo a olhar para o outro, ajudo aqueles que estão ao meu redor e sigo o meu caminho, que é servir, auxiliar, amparar. E esse é o caminho que nos leva ao Pai. Então era isso que eu queria trazer. Se alguém quiser falar alguma coisa, Rose. Eu só lembrei de Paulo, né? Que mesmo com os pés sangrando e os joelhos desconjuntados, a gente ainda consegue, né, fazer obras com a nossa fé. Sim. Ô Rose, eu sempre penso, né, como a gente coloca dificuldades, e eu penso lá no gigante adormecido, que é o Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça. Que ele tinha uma dor assim, dilacerante no corpo, desde da ponta do fio de cabelo até a ponta do dedo do pé. E ele vivia acamado, ele chegou numa época da vida que logo ele ficou acamado, e ele viajava numa Kombi que foi doada para ele, eles jogavam um colchão e ele ia fazer palestra em tudo quanto é lugar, morrendo de dor. E ele sempre tinha uma palavra. Até tem uma história que conta, tem um livro dele que é muito legal, é Casos de Jerônimo Mendonça, e conta vários casos, e conta esse particular de que ele pegava o telefone e ligava para a pessoa e falava assim: ô fulano, porque ele tinha uma mediunidade tão grande que ele sabia que o outro não estava bem, ele sabia que o outro estava, a mediunidade dele era absurda. Então ele pegava o telefone, que ele morava numa cidadezinha pequenininha, e ele falava assim: fulano, eu não estou muito bem, abre o evangelho aí para mim, vamos ler junto. Vamos rezar? Você não reza? Então ele punha, né, como se o outro estivesse auxiliando ele, e o outro ficava bom. Aí ele pegava, o outro sempre falava assim para ele: nossa, Jerônimo, parece que esse evangelho foi para mim. Aí ele falava: foi para nós, irmão. Então, você vê que não tem desculpa. A gente pode a todo momento ajudar o outro, desde uma prece, uma oração. Teve uma época que perguntaram para ele o que ele gostaria que acontecesse com ele. Você gostaria de virar de cruz. Ele não tinha jeito. Ele não tinha condições, A história dele é muito bonita. E é um exemplo vivo pra gente aí, que a gente tem imagens dele, se colocar no YouTube e ver. E assim, fazia palestras extraordinárias e tinha um bom humor. Tinha mesmo. Impressionante. E a gente às vezes tem toda o corpo, a saúde e fica parasitado, não faz nada. Ele falava muitas vezes isso, que às vezes nós somos os paralíticos, né? Mas é isso. Bom, então eu vou... Já deu nosso tempo. Você quer já... Vamos entregar o livrinho? Boa tarde, pessoal. Quem está visitando na nossa casa pela primeira vez hoje? Tem alguém? Alguém fazendo aniversário? Que fez aniversário essa semana? Alguém na casa? Bom. Pão nosso. Você não tem? O auxiliar é muito bom. Ele é mesmo. A gente está estudando ele de domingo no grupo de vibrações. Vem cá para você tirar uma foto aqui que você vai para o grupo. Vem, pode, depois. Aqui é assim, ó, tirou foto, ganhou, deixa aqui. Aqui é assim, a gente faz propaganda mesmo. Muito bom. Tem que ver se eu fiquei bem. Devia tirar foto depois do passo. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai, a Jesus, a Maria, nossa mãe tão querida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, buscando o auxílio,
da espiritualidade amiga, para nos tornarmos espíritos melhores, que possamos ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor, que possamos agir mais, fazer o bem, servir e auxiliar, seguindo os caminhos de Jesus. Abençoe e proteja, Senhor, neste momento, todos os irmãos que estão no nosso pensamento, no nosso coração. Abençoe e proteja os irmãos que estão em sofrimento, que estão com dor, com medo, sentindo-se sozinhos e desamparados. Que a sua luz, Pai, chegue aos hospitais, às casas de repouso, aos orfanatos. Que esses irmãos sintam a presença de Maria, como se ela os achegasse a seu colo, dando amparo e proteção. Que a sua luz, Jesus, chegue nos presídios, nos lugares mais tristes, onde há uso de drogas, onde há muita tristeza, onde alguns irmãos se encontram pensando em cometer algum crime contra si ou contra o outro, que sejam neste momento iluminados e amparados pela espiritualidade amiga. Envolve no seu amor, Maria, nossa mãe querida, todos os espíritos sofredores, viciosos, ignorantes, suicidas, que a sua caravana de socorro possa auxiliar a todos esses irmãos e que possamos juntos trabalhar. Quando nos desligarmos do nosso corpo, que possamos também trabalhar e ser auxílio para os irmãos que necessitam. Peço nesse momento, Pai, por todo o planeta Terra, pelos nossos governantes, para que eles tenham a iluminação da espiritualidade amiga do Senhor, fazendo melhores escolhas, escolhas que sempre visem o amor, a fraternidade e a união. Abençoe e proteja todos nós, Senhor, e nos envolve no seu amor e nos auxilia a trabalhar como o Senhor trabalha hoje, como Jesus também trabalha. Abençoe e proteja todos nós, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.